Graça e paz. Estamos hoje no 7º capítulo do livro de Apocalipse. Aproveitando a oportunidade, eu convido você a se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Pode nos acompanhar com a sua Bíblia e vamos para a leitura do texto. Apocalipse, capítulo 7, que diz assim: E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo o vento da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, e nem sobre as árvores algumas. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo de Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos que foram dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, eram 144 mil assinalados de todas as tribos de Israel. E ouvi o número dos assinalados, que eram 144 mil. Do versículo 5 até o versículo 8, nós temos aqui as tribos que foram assinaladas. E a partir do versículo 9, a visão dos mártires na glória, que diz assim: Depois destas coisas olhei, e eis uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as tribos, povos, línguas, que estava diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palma nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, se prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. E um dos anciãos falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram seus vestidos, e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite, no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terá fome, nunca mais terão sede, nem o sol, nem a calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. O capítulo 7 de Apocalipse, ele fica entre o 6º selo e o 7º selo. Na aula anterior, nós falamos sobre o 6º selo, lembra? Neste vídeo, estamos entre o 6º e o 7º selo. O capítulo 7 é exatamente essa interrupção de juízos de Deus na terra. O primeiro detalhe que temos aqui fala de 4 anjos. Cuidado, eu já disse aqui em uma das aulas que nós não devemos aplicar a escatologia do terrorismo, a escatologia do medo,
O livro de Apocalipse é um livro de adoração, é um livro da graça divina, é um livro onde mostra contrastes, é um livro maravilhoso. Vai acontecer catástrofes? Sim, acontecerão. Só que nós devemos tratar essas catástrofes e estes juízos nivelado com a graça de Deus, para não parecer que Deus é um Deus carrasco, que vai matar a humanidade, que quer punir a humanidade. Demônios que estão presos no abismo estão aguardando o julgamento, mas anjos que estão fazendo justiça de Deus na terra ou estão sobre ordens de Deus não deve ser confundido com demônios que estão presos no abismo. É claro que ficaria muito mais bonito se eu aqui estivesse enfeitando esse estudo com essas ideias. Não é ético eu distorcer a palavra de Deus. Nós temos que tomar cuidado porque chamamos os eventos escatológicos que acontecerão de pragas. Não são pragas, são juízos de Deus. E se tratando de juízos de Deus, serão agentes de Deus trabalhando em favor de Deus na terra. Só para clarear a mente aqui, entende-se que os 4 anjos que foram dado ordem para que eles segurassem os ventos são os 4 primeiros anjos que soprarão a trombeta de Deus a partir do versículo 8, a partir do 7º selo. Então, se você acha, se você entende que o anjo que tocará a trombeta são os demônios que estão aprisionados no abismo, aí já é um outro problema. Se vocês observarem, vocês verão que o anjo que subiu do Oriente ficava ou fica no lado leste. É o mesmo lado onde estava o templo de Salomão. Então, quando fala que o anjo subiu do lado leste, entende-se de orientação, o lado do templo, o lado da glória de Deus, porque o templo também simbolizava essa ideia de glória e de presença de Deus. O anjo que subiu do Oriente falou assim para os 4 anjos: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem os rios ou as águas. E observe agora que os 4 primeiros anjos que tocarão as trombetas vai danificar o quê? O primeiro anjo vai danificar, vai queimar a terça parte da terra e vai queimar as árvores. O segundo anjo, que vai tocar a sua trombeta, trará problema no mar. Por isso mostra que o anjo que subiu do Oriente falou para esses 4 anjos aqui: não danifiqueis o mar. O terceiro anjo que tocará a trombeta trará evento nas águas dos rios. Isso trará sede na terra. É claro que falaremos disso no futuro. Então, é a mesma ideia de não danificar a água. E o 4º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, fará escurecer parte do sol, parte da lua, e se escurecer a terra, se o sol não brilhar nessa terra, isso trará problemas. O sol é que gera vida, energia na terra. Então, precisamos da luz do sol. Naqueles dias, a terra ficará danificada por falta de luz do sol. Então, só para frisarmos aqui, os 4 anjos, alguns entendem que sejam as próximas 4 trombetas que serão tocadas. Primeiro é 7 selos, depois trombetas, depois taças. No 7º selo começa então as trombetas. Primeiro ponto, os 4 anjos. Segundo ponto,
os 144 mil que serão assinalados. Observe essa foto que eu retirei da Bíblia de apologética da CPAD sobre os 144 mil. Observem que eles são de Israel, são os remanescentes, que você pode conferir em Isaías, capítulo 28 e versículo 5. Os remanescentes de Israel. Quem é que vai marcar estes 144 mil? Quem marcará esses 144 mil serão os anjos. Eles marcarão. O anjo, ele tem o selo. E tem o selo para quê? Para marcar. O anjo vem, dá uma ordem para que seja interrompida a justiça de Deus na terra, e nesse momento começa a marcação. Então o primeiro ponto foi os 4 anjos. O segundo ponto foi a marcação dos 144 mil. Agora o terceiro ponto. Os 144 mil estarão na terra. Na terra. Agora João tem uma visão de uma grande multidão que ninguém podia contar. Os 144 mil eram contados, é o número. Agora a grande multidão não podia ser contada. Isso é interessante, porque fala de todos os tipos de povos. Gente, não confunda essa grande multidão com a igreja. Pelo amor de Deus, a igreja já foi arrebatada nesse momento. Em Israel existia 3 tipos de colheita. A primeira colheita em Israel era a colheita da cevada. A segunda colheita era a colheita do trigo. E a terceira colheita é a colheita das uvas. Na primeira colheita de Israel, colhia-se a cevada era jogada para o alto e o vento passava e retirava a casca da cevada. Ela era mais sensível, era mais fácil de lidar. Isto trata-se da igreja. A segunda colheita é a colheita do trigo. O trigo precisava de ser esmagado. Isso fala dos remanescentes aqui, dos 144 mil e de pessoas que ficaram aqui na terra, depois do arrebatamento. E a terceira colheita são das uvas. A uva precisa de ser cortada com a foice e depois pisoteada para extrair o sumo, o suco. Mas a primeira é da igreja, não tem sofrimento. A segunda é dos judeus, terão que sofrer como o trigo. E a terceira é das uvas, sofrerão mais do que o trigo, passarão por todo o período da tribulação. Eu já escolhi fazer parte da cevada, eu vou na primeira colheita. Mesmo que eu morrer antes do arrebatamento, eu tenho fé que eu serei arrebatado, conforme Paulo escreveu aos Tessalonicenses, que os que morreram em Cristo ressuscitarão e serão arrebatados juntamente com os que estiverem vivos. O arrebatamento da igreja acontece no capítulo 4 de Apocalipse. A igreja é representada pelos 24 anciãos, tem coroa e tem trono no céu. Já os 144 mil, já essa grande multidão, a grande multidão, ela estava, se você observar no texto que terminamos de ler, estava em pé, de frente do trono e com palma nas mãos. A igreja estava sentada no trono e com coroas de vitória. Os salvos, a igreja receberá a coroa, conforme a Bíblia diz em várias partes. Aquele que vencer dará a coroa da vida. Pessoal,
Eu disse aqui que o livro de Apocalipse é um livro de contrastes. Lembra? Então se tem o cavaleiro do cavalo branco na abertura do primeiro selo, tem depois o cavaleiro montado em um cavalo branco e o seu nome é fiel e verdadeiro. Um é o anticristo, o outro é o próprio Cristo. Tem um cordeiro que é Cristo e tem a besta. Tem a meretriz e tem a igreja. Os 144 mil mais essa multidão forma um povo. E em contraste desse povo, nós temos a igreja, que já está na glória com Cristo nesse momento desse evento. Então, um povo é a noiva, é a igreja, que depois aparece casada com o noivo, com o cordeiro. O outro povo é os 144 mil, mas essa multidão toda, pessoas que serão salvas na tribulação. E por falar em contrastes, em opostos, os selos que marcarão os escolhidos, o povo de Deus, é um contraste com a marca da besta. Deixe-me ler para vocês aqui, em Ezequiel, capítulo 9, e o versículo 4, que diz assim: E disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal na testa dos homens, que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então, Ezequiel tem a mesma visão do profeta para marcar os 144 mil. Então, pessoal, é isso aqui. Esse intervalo mostra uma pausa na justiça de Deus para assinalar, para separar, para marcar os escolhidos de Deus, para proteger os judeus na grande tribulação. E nós veremos aqui uma grande multidão. Aí o ancião pergunta para João: quem são estes? E a resposta de João era: eu também quero saber. Era, em outras palavras, eu também queria saber. João não confundiu aquela multidão com a igreja, com o povo dele, com ele. João entendeu que aquele povo era um povo diferente. Então o ancião identificou o povo e disse: estes vieram da grande tribulação. Isso significa que esse povo serão salvos, sim, na grande tribulação. Mas não tem trono, não tem coroa. Para eles não terão o tribunal de Cristo, onde receberão de Deus o louvor, presentes. Eles não participarão da festa da igreja. Eles serão salvos, sim, mas para eles são uma outra história, porque a igreja estará no trono com coroa, galardoada, ataviada. Então, na grande tribulação terá salvação. Quem pregará na grande tribulação? Os judeus, os 144 mil. Estes farão evangelismo, eles pregarão nos 4 cantos da terra. Lembra quando Jesus disse que o evangelho do reino seria pregado nos 4 cantos da terra? Sim. Isso não está se referindo ao arrebatamento da igreja. Arrebatamento da igreja é o próximo evento escatológico que vai acontecer. O evangelho ser pregado nos 4 cantos da terra, isto está relacionado com a pregação dos judeus na grande tribulação. Eles reconhecerão que Jesus Cristo era o Messias que veio e eles não o reconheceram, e esses judeus sairão pregando na grande tribulação.
ficamos por aqui. Você clica em se inscrever e logo depois vai aparecer um sino. Você clica no sino e vai aparecer um sinal de vibração em volta do sino. Isso significa que você receberá os próximos vídeos. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz de Deus. Um grande abraço. Deus abençoe.